Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Justiça da Espanha, que negou o pedido de prisão feito pelo STF contra o Oswaldo Eustáquio. Vocês sabem, o Oswaldo Eustáquio também é um dos perseguidos pelo Alexandre de Moraes, já decretou a prisão dele várias vezes, um monte de coisa. Em determinado momento, o Oswaldo Eustáquio foi para a Espanha, onde pede asilo político também. E existe nesse momento um processo de extradição da Espanha para o Brasil, então o STF entrou com um processo de extradição dele lá na Espanha. Esse processo está correndo. Dentro desse processo de extradição, o STF pediu a prisão dele. Isso foi negado pela Justiça da Espanha. Aqui você vê duas coisas de positivo. A primeira coisa, é lógico, é positivo porque o Oswaldo Eustáquio é apenas mais uma vítima dessa ditadura do Alexandre de Moraes, então que bom que ele não está sendo preso. Outra coisa é justamente mostra o isolamento do STF cada vez maior, né? Aqui no Brasil, você tem alguma dúvida que o STF mandaria prender o Oswaldo Eustáquio sem motivo nenhum? Lá, a Justiça da Espanha reconheceu que ele foi em todos os atos processuais, em momento nenhum tentou fugir, em momento nenhum tentou fazer nada, então não tem por que fazer prisão preventiva dele. Aqui no Brasil, você acha que essa lógica colaria? É lógico que não. O próprio STF já determinou prisão de pessoas sem absolutamente nenhum motivo, sem nada. Prenderam o Felipe Martins nessa história de tentar obter uma confissão dele, um acordo de delação premiada dele, alguma coisa assim, com base em absolutamente nada, né? Ou seja, o que mostra esse caso aqui é justamente o descompasso entre o mundo inteiro, inclusive a esquerda. A Espanha é um país extremamente de esquerda. E a atuação do STF aqui no Brasil. O STF, que aqui se acha acima da lei, acha que está fazendo tudo certo porque está, entre aspas, salvando a democracia. No mundo inteiro já está vendo como é que é exagerada essa perseguição do STF, absurda mesmo, totalmente ilegal. Essa notícia foi sugerida por Piolho da Barba do Peter, Lula faz o Brasil dar ré e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Espanha negou a prisão do Oswaldo Eustáquio. O processo de extradição foi aberto, a acusação que o STF faz contra ele é que ele usa os filhos menores de idade para fazer ataques à corte. Isso é crime onde, né? Porque primeiro que ataque à corte não é crime. Você fazer críticas à corte ou ao STF é um direito de todo cidadão, inclusive dos cidadãos menores de idade. Seu filho, sua filha, se quiser fazer crítica ao STF, tem esse direito também. E essa visão do STF de que qualquer crítica à corte, qualquer crítica ao ministro da corte é um ataque à instituição, é uma coisa totalmente absurda, é coisa de regimes ditatoriais. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou falar de novo porque eu acho que é um conceito muito importante. O que diferencia uma ditadura de uma democracia? Né? Porque não é o nome. Se for só o país dizer que é uma democracia, aí é fácil. A Coreia do Norte fala, República Democrática da Coreia do Norte. Em tese é uma democracia. A Cuba, se você perguntar, o pessoal diz que é democracia, ela também funciona a democracia. A China diz que é uma democracia também. Ou seja, dizer que é democracia não quer dizer nada. O que diferencia de fato um país democrático de um país ditatorial? Porque também, outra coisa, tem eleição, mas cara, eleição tem de um monte de jeito. Tem eleição em Cuba também, tem eleição na China também, tem eleição na Coreia do Norte também. Tem eleição na Venezuela, né? Ou seja, eleição em si não quer dizer que seja uma democracia no final das contas. O ponto central é a possibilidade de você criticar o seu próprio governo. Se você está numa democracia, está num regime que você pode criticar qualquer instituição do seu governo, isso é um regime democrático, sim. Aqui no Brasil a gente não vive mais isso. Por quê? Porque o STF cismou que críticas ao STF são um ataque à instituição e você pode ser acusado de tentativa de derrubada violenta do poder e não sei o que lá, das instituições e golpe de Estado e não sei o que lá. Ou seja, esse tipo de coisa é um absurdo. Você pode sim criticar qualquer ministro do STF, pode criticar qualquer instituição, né? E aí alguns podem falar assim, Peter, mas você está criticando e você não está preso. Pois é, eu não estou preso ainda, porque no final das contas tem um monte de gente que está criticando igual eu e que já foi presa, já foi perseguida. Então no final das contas, continuo mantendo o que eu falo, estamos vivendo uma ditadura no Brasil. Se você tem um regime em que você não pode criticar determinadas coisas no governo, determinadas instituições, determinados funcionários públicos, é uma ditadura e ponto final, acabou. Não tem o que dizer, não tem A mais B. Então, o caso do Oswaldo Eustáquio é um caso desse, né? Ele está sendo acusado aí de usar os filhos para atacar o Supremo. Como assim? Atacar o Supremo? Criticar o Supremo? Criticar o Supremo não é crime.
E crianças menores de idade podem criticar o Supremo também, não tem nada que errado com isso. Então, assim, é um absurdo esse processo como um todo. Mas a Espanha abriu o processo de extradição, está estudando isso daí. Aqui, ó. O pessoal do UOL chama ele de blogueiro bolsonarista, embora ele seja jornalista, ele tem diploma de jornalista, e eu não sei nem se ele é muito bolsonarista, não, porque a verdade é que no final, como várias pessoas que estavam mais exaltadas no final do ano passado, eu vi muita gente criticando o Bolsonaro. Eu não sei se é o caso dele, então eu confesso que eu não acompanhei muito esse pessoal, eu me afastei propositalmente depois da eleição de 2022 desse pessoal, então eu não sei qual foi as posições dele nesse confronto. Mas a verdade é que eles chamam de bolsonarista do mesmo jeito. Não interessa se a pessoa criticou Bolsonaro, não gosta mais de Bolsonaro, chama o Bolsonaro de frouxo porque não deu golpe. De novo, não estou dizendo que o Oswaldo Eustáquio tenha dito isso, eu não sei se essa é a posição dele, mas eu estou dizendo que essa mania da imprensa esquerdista brasileira de chamar todo mundo de bolsonarista, se não for da esquerda ou da direita permitida, aquela direita sem voto, aí eles não brincam, né? A direita sem voto pode ficar. Só não pode a direita com voto. Direita com voto é que é problema para a esquerda. É lógico, né? A gente sabe como é que funciona a coisa, né? Aqui, ó, segundo a Proa Coluna, a Espanha tem realizado a análise dos requisitos legais e jurídicos para fazer a extradição e, nesse momento, decidiu negar o pedido de prisão feito pelas autoridades brasileiras, né? O Oswaldo Eustáquio tem comparecido aos atos processuais, ou seja, se você está sendo processado por alguma coisa, de tempos em tempos você vai ter que ir prestar depoimento, ou vai ter que ir fazer algum acordo, vai ter que ir na justiça, né, fazer algum ato processual. Isso é um ponto muito importante. Se você comparece nesses atos processuais, isso indica que você não está querendo fugir, você está de acordo com isso daí, né? Está seguindo a justiça do país. Por outro lado, se você falta esses atos, né, evita ir na justiça, isso pode complicar a sua vida de graça, tá? É o que eu falo pro pessoal. Muita gente às vezes recebe intimação da justiça, fala, vou ignorar isso aqui, não vou na justiça. Cara, como advogado eu te falo, é melhor você ir na intimação, porque costuma poupar um monte de dor de cabeça mais adiante, você simplesmente ir lá. Eu sei que é uma dor de cabeça, eu sei que é chato pra caralho. Mas enfim, essa é a situação, né? E ele tem ido. Então as autoridades da Espanha olharam para o cara e falaram, não, o cara não está querendo fugir, né? O argumento que o STF usou é que ele poderia ter perigo de fuga, que é um argumento que aqui no Brasil, meu amigo, já prenderam um monte de gente com isso. Ah, não, porque tem perigo de fuga, prende o cara, como se qualquer coisa, se o cara falar que vai fugir, é perigo de fuga. Não, perigo de fuga é se a pessoa efetivamente toma ações para fugir. Para de frequentar as audiências, para de ir nos atos processuais, ou tenta fugir realmente, aí sim você tem perigo de fuga. A pessoa meramente cogitar isso ou falar alguma coisa, isso não quer dizer absolutamente nada. Mas, de novo, isso aqui mostra o ponto que eu falo para vocês. Como que o STF está numa bolhazinha que acha que tudo que ele faz é justificado. Não que a gente pode mandar prender e arrebentar. Bate nos bolsonaristas mesmo, vai lá, Xandão, bate no bolsonarista mesmo, Xandão. O pessoal ali da bolhazinha do STF está achando que está tudo lindo, né? E quando isso cai no mundo real, né, recebe uma espécie de golpe de realidade. As pessoas percebem que não, olha só. A Justiça da Espanha olhou para o cara e falou, pô, peraí, não precisa prender o cara, para que vai prender o cara? Enfim, não é à toa que o Brasil está despencando no ranking de censura e violência política. Tá aqui, ó. Censura e violência política fazem o Brasil despencar 6 posições em ranking de democracia. Que democracia, meu amigo? Não somos mais uma democracia. Se você não pode criticar o governo, você não é mais uma democracia. Infelizmente é o que está acontecendo aqui no Brasil, muito triste a nossa situação atual. Espero duas coisas, espero que essa ditadura do judiciário não dure tanto tempo quanto a ditadura dos milico. As duas ditaduras foram ruins, então espero que essa seja mais breve, não demore tanto tempo, e espero que quando terminar essa ditadura do judiciário, que os juízes tenham a mesma compostura que tiveram os milicos. Os milicos, depois da ditadura, falaram, não, a gente não quer mexer com isso não vamos, a gente não vai resolver o problema do Brasil, é melhor deixar. Se os caras votaram num cara que a gente não gosta, deixa o cara assumir, é melhor deixar isso do que tentar o exército se meter nisso daí. Exército, as Forças Armadas têm a função de proteger o Brasil de invasão externa e ponto final. Deixa a democracia para os brasileiros mesmo resolver, né? As Forças Armadas têm esse bom senso, depois dos 20 anos de golpe, eles têm o bom senso de falar, não quero mais enfiar minha mão nessa cumbuca, deixa quieto isso para lá, política com civis. E da mesma forma, eu espero que os juízes, depois desse golpe judiciário que a gente está vivendo, dessa ditadura judiciária que a gente está vivendo,
que os juízes, ao final disso, tenham o mesmo bom senso de falar, caraca, a gente fez merda pra caralho. Vamos combinar um negócio? Deixa o pessoal decidir, mesmo se o pessoal quiser votar no Bolsonaro, no Lula, na Gleisi Hoffmann, e sei lá mais quem, deixa o cara assumir, deixa concorrer, porque esse negócio da gente ficar usurpando funções, dando golpe para tentar, entre aspas, salvar a democracia, só piora a situação. Para quem não lembra, o golpe de 64 também foi para salvar a democracia, meu amigo. Iria haver o golpe comunista do Jango, né? E aí os militares entraram para salvar a democracia. É sempre assim. Todo mundo que diz que vai salvar a democracia é um ditador. É sempre essa história. Enfim, vamos torcer para essa saída, né? Que a nossa ditadura não dure, a nossa ditadura judiciária não dure tanto tempo, e que os juízes tenham o bom senso que tiveram os militares de nunca mais mexer com isso depois dessa ditadura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.